Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar nos guardando, nos orientando. Mais uma semana, de quarentena. E estamos em casa na maioria do tempo, orando a Deus, pedindo a Deus direção para aquilo que as posturas a ser tomada, as decisões a ser tomada, mas nada pode sair, do que diz respeito às orientações da palavra de Deus e também das autoridades, por ele constituídas. Nós não podemos ser negligentes, com as ordens, que está sendo dada. Não é só na nossa igreja, não é só na nossa cidade, não é só no nosso país, mas em todo o mundo, está sendo dado orientações no que diz respeito a esse vírus aí. E este tempo, ele pode, nos causar ansiedade, trazer ao nosso coração ansiedade, incertezas, nos nossos corações. Então, vamos tratar de um texto aqui, o que a ansiedade nos faz. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças pela tua palavra lida, que ela possa ficar nos nossos corações. Nos ajude, ó Pai, tira de nós toda e qualquer ansiedade. Queremos, ó Pai, depositar nossa confiança exclusivamente, ó Pai, no guarda de Israel, que é o Senhor. A tua palavra diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. O Salmo 125 nos convida a confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, ele será como os montes de Sião, que não será abalado, mas vai permanecer para todo sempre. Te louvamos, ó Pai, que posturas como essa, fé como essa, possa estar na vida da minha e dos meus irmãos. Abençoe a tua igreja, Igreja Batista de São Geraldo, aqui neste lugar. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar esse tempo, ó Deus, de refletirmos juntos, ó Pai, no que diz respeito à tua palavra, à tua vontade, o teu querer. No nome santo de Jesus nós te pedimos, fala conosco. Não, ó Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O que a ansiedade nos faz? Jesus nos diz em sua palavra que a cobiça não apenas desvaloriza nossa riqueza, como também nos deprecia como pessoas. Somos tomados de preocupações e ansiedade fora do normal. Isso não é espiritual. Quem busca riqueza pensa que o dinheiro resolverá todos os problemas. As riquezas materiais criam uma sensação falsa e perigosa de segurança. Jesus diz que os pássaros e os lírios não se preocupam, nem se inquietam, e ainda assim têm a sua riqueza, tem uma riqueza de Deus que o ser humano não consegue produzir.
A natureza toda depende de Deus e Ele nunca falha. Nós muitas das vezes, meus irmãos, colocamos a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro sempre falha. Jesus afirma que a preocupação é pecado. Podemos, meus irmãos, até dar nomes mais bonitos para ela, chamando-a de aflição, de fardo, de a cruz a ser carregada, mas os resultados, infelizmente, eles são os mesmos. Em vez de nos ajudar a viver mais, a ansiedade apenas encurta a vida, assim como diz o Salmo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais ansiosos que nós pudéssemos estar ou ficar, nós não vamos acrescentar um dia ou diminuir, muito antes pelo contrário, podemos até diminuir, né? As doenças chamadas psicossomáticas, né, que a pessoa vai acarretando ansiedade e a pessoa vai diminuindo os seus dias por causa dessa situação. As palavras andar ansioso no grego, meus irmãos, ela significa ser atraído para direções diferentes. O nosso foco é Jesus e nós vamos colocar em outras coisas, nos distraindo. E a palavra nos chama a colocar a nossa confiança somente em Deus. Não no dinheiro, situações econômicas, cargos na igreja, na política, em todos os âmbitos que você possa imaginar, não vai nos levar a nada. Nós somos atraídos a nos desviar, né, do verdadeiro foco que é Jesus. A ansiedade causa desintegração interior. Quando o ser humano não interfere, a natureza trabalha de maneira plena e integrada, pois a natureza toda confia em Deus, mas o homem tenta viver dependendo das riquezas materiais e acaba se desintegrando. Meus irmãos, Deus alimenta os pássaros e veste os lírios e fará o mesmo por nós. É nossa pequena fé que impede Deus de trabalhar em nós como o Senhor gostaria. Eu gostaria de tratar de 2 pontos aqui nesse texto. Está lá no versículo 31 a 33. A ansiedade nos faz perder o nosso testemunho. Ver comigo aí, acompanhe comigo, o verso 31 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Andar ansioso, meus irmãos, preocupado, só revela a nossa fé, o tamanho dela. Andar ansioso é desconsiderar o texto de Hebreus 11:1 que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ter fé é crer que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, mesmo que nós ainda não estamos vendo. A preocupação com as coisas materiais, meus irmãos, nos faz viver como pagãos. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. O Senhor fala, não fica ansioso de tudo aquilo que o evangelista Mateus vem relatando, porque todas essas coisas os gentios procuram, né? Almejam. Mas vocês não. Assim como o Pai alimenta as aves do céu, cuida dos lírios do campo, cuidará de vocês. É triste quando não praticamos essa verdade, meus irmãos. Mas quando o cristão quer viver de acordo com Mateus 6,33, ele dá ao mundo um maravilhoso testemunho de confiança, de fé. A Bíblia fala que o Senhor nos dá uma paz que ela excede todo o entendimento. É uma paz em meio às dificuldades. Temos paz porque cremos no Senhor. Cremos que Ele irá fazer segundo aquilo que Ele já falou na sua palavra e Ele fala ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Segundo ponto, meus irmãos, a ansiedade nos faz perder a alegria com o dia de hoje. Você deixa de viver o dia por preocupar com o ontem e com o amanhã. A preocupação com o amanhã não ajuda nem o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Antes nos priva do nosso vigor no dia de hoje, de aproveitarmos, em outra palavra, deixamos de aproveitar o momento, de viver o momento, muitas vezes com a nossa família, com os nossos entes queridos, com os irmãos da igreja, porque estamos ansiosos.
preocupado, a palavra já diz, preocupação, antes de acontecer eu já estou preocupado com aquilo que porventura virá. E este é o momento, né, que as pessoas estão preocupadas. Como será o dia de amanhã? E aí, questão da saúde em primeiro lugar, mas também falando também no que diz respeito, né, a dinheiro, né, a desemprego, né, que poderá crescer, mas isso não pode tirar a nossa paz, né, porque nós estamos firmados no Senhor, é o Senhor que cuida de nós. Tudo isso é passageiro, é efêmero, que os gentios, né, os pagãos, os incrédulos, ficam assim, creem assim, porque eles depositam a sua confiança em valores, em coisas que podem pegar, né, em coisas que podem ter, em situações que podem alcançar, em posições que eles possam alcançar. Em outras palavras, meus irmãos, nós deixamos de aproveitar o momento. Meus irmãos, é uma verdade incontestável, no ontem não tem como mudar. O amanhã não existe, nós só podemos agir no hoje. Ontem não tem como mais fazer nada no ontem. O amanhã eu estou preocupado. Amanhã nós não podemos interferir. Ele ainda não existe. Agora, no hoje, eu posso interferir sim, eu posso fazer para que o amanhã, se Deus assim nos der, seja diferente, seja melhor, numa nova perspectiva. Então, é o ansioso, e o ansioso ele preocupa com o ontem e o amanhã, situações que não competem a nós, somente a Deus. É correto o cristão planejar e até mesmo economizar para o futuro, meus irmãos. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, ele diz: Eis aqui, estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Também em 1 Timóteo 5,8 diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negam a fé e é pior do que o infiel. Planejar, economizar algo para o futuro é importante, é da palavra de Deus, é bíblico, né? Mas a nossa confiança não pode estar baseada nisso. Se não acontecer isso, não pode ser assim. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, planejar e economizar para o futuro é correto. O errado é a sua confiança estar baseada nisso. Vai ser bem porque eu tenho isso, eu tenho tanto no banco, eu fiz isso, eu tenho casa, eu tenho carro. Não pode ser assim. Essa preocupação com o futuro nos priva das bênçãos do dia de hoje. Meus irmãos, e para concluirmos, há 3 palavras nesse texto que nos mostram o caminho da vitória. A primeira delas está aí no versículo 30, fé. Diz assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. E já falei várias vezes, vou tornar a reiterar, né, a falar, a fé, o cristianismo sem fé não existe. Né? Então, nós precisamos crer, né, num amanhã melhor, embora todas as circunstâncias que nos cercam dizem o contrário. Mas o Senhor diz positivamente a minha e a sua vida. Meus irmãos, se morremos hoje, nós verdadeiramente cremos que vamos estar em uma situação melhor. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele morreu por nós na cruz e Ele ressuscitou, e a nós também nós vamos ressuscitar no último dia, juntamente com aqueles que amam e creem na palavra do Senhor. Então, a primeira coisa é a fé, é a confiança de que Deus suprirá nossas necessidades. Segundo ponto, está aí no versículo 32, o Pai diz assim: Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A própria Bíblia fala, né, sendo vós maus, se um filho te pedir alguma coisa, um pão, você vai dar uma pedra? Se te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Sendo nós maus, nós temos cuidado dos nossos filhos. Nós não deixamos faltar. Toda a nossa movimentação é para que eles vivam bem, para que eles não passem privações e dificuldades. Quanto mais, meus irmãos, o nosso Pai Celestial. Saber que Deus se preocupa conosco, Ele é o nosso Pai, e a palavra nos convida a chegar com Ele, porque o véu se rasgou, com intrepidez e clamar: Abba, Pai. Com intimidade, que quer dizer: Papaizinho, venha ao meu socorro.
terceiro ponto e último, meus irmãos, no verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo, se tivermos fé em nosso Pai e colocarmos em primeiro lugar, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E aí o verso 24 vai dizer: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Se nós nos sujeitarmos a Deus e vivemos para as riquezas eternas, meus irmãos, Ele revelará as grandes bênçãos reservadas para mim e para você. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos fé firmada no Senhor. Não naquilo que nós temos, não naquilo que nós, porventura, vamos ter, humanamente falando. O texto nos chama a buscar primeiro o reino de Deus, a colocar nossa confiança nele. E tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos, em todos os âmbitos da nossa vida, o Senhor irá prover. Ele é Deus provedor. Ele vai cuidar de nós. Então, meus irmãos, neste momento, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Né, que não pare sobre nós ansiedade nenhuma. Sabemos que muitas vezes é difícil, né, vivenciar uma verdade como essa, mas é preciso. A palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus também nos chama no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenhamos uma semana abençoada, meus irmãos. Que dias melhores no Senhor, eu creio que estão por vir. E, meus irmãos, vamos aguardar esse tempo. Vamos ver como se desenrolará todas essas coisas que está em nosso redor. Que Deus possa nos abençoar a vida de cada irmão. Do mais velho, mais novo, do pequeno ao maior. Cada um de nós, como servos do Senhor, atuando e trabalhando para o reino de Deus, para glorificar o reino do Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, Senhor, toda a honra e toda a glória. No nome santo de Jesus, nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa orientação, para que a ansiedade, ó Deus, não pare sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que ela fique longe de nós, porque a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso guia, é a nossa rocha, é o nosso escudo, é o nosso provedor. Portanto, nós vamos caminhar confiantes no Senhor, sabedores que em tudo o Senhor irá fazer, porque o Senhor é fiel, o Senhor não é homem para que minta. Ó Pai, agora dá-nos uma semana, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus.